Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos ordenei. E ele continua dizendo: quanto a mim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu disse aqui no domingo, quando eu tive a oportunidade de convidar os irmãos para estarem aqui hoje, que um chamado de Deus para cada homem, o propósito de Deus para cada homem, ele consiste essencialmente, basicamente, em duas ordenanças, em dois princípios bíblicos, que é ser e fazer discípulo, respectivamente. O porquê que eu disse respectivamente? Porque para fazer discípulos, como o bispo terminou de citar, é preciso primeiro ser discípulo do Senhor Jesus. Amém? E fazer discípulos não é fácil, meus irmãos, meus amigos aqui presentes, porque tem que lidar com pessoas, tem que ter um contato direto com pessoas. E todos nós sabemos que lidar com pessoas não é fácil, é uma tarefa por demais difícil, por causa da divergência de personalidades, por causa da divergência de temperamentos. Alguns são mais alegres, outros são mais fechados, outros são mais sanguíneos, outros mais introvertidos, outros mais alegres, enfim. Nós somos muito diferentes. Eu falo isso, reverendos que ocupam essa tribuna, muito temor a Deus e também com um pouco de vergonha. Eu estava numa rede social essa semana, no Facebook, eu acho, não é só eu que tenho aqui, a maioria deve ter, e tinha uma frase lá que dizia o seguinte, bispo: alguém, eu não sei se por estar muito decepcionado, muito triste ou frustrado, por ter rompido um relacionamento, ou por ter se decepcionado com alguém disse o seguinte: que é mais fácil conviver com 1000 animais do que com uma só pessoa. Eu, como ser humano, me senti envergonhado. E essa declaração, eu não sei por quais motivos que essa pessoa veio fazer essa declaração, ou que ela achou interessante essa frase, mas eu convido vocês a meditarem um pouco sobre essa frase. Não se sintam constrangidos, por favor, também não se sintam ofendidos, mas nós temos que admitir que em parte é verdade. É difícil lidar com pessoas, é difícil conviver juntos, mas é um desafio que Deus deixou para nós, porque é impossível fazer discípulos se nós não amarmos. É impossível fazer discípulos se não através do contato pessoal, direto, íntimo com a pessoa. E quem não gosta de pessoas, quem não ama pessoas, não pode participar deste chamado de Deus para a igreja, de ser um discipulador e de fazer discípulos. Amém? Todos nós sabemos que Jesus, ele sempre estava acompanhado de uma grande multidão, mas chegou um determinado momento que ele precisou separar dentre aquela multidão 12 homens para impactar o mundo e para levar a mensagem, o legado dele através das gerações, através das eras futuras. Como se pode ver, que todos nós somos frutos deste legado, somos fruto deste trabalho que foi efetuado, iniciado por Jesus e os seus apóstolos. É fácil e com muita frequência nós vemos grandes líderes, grandes homens de Deus, que lideram grandes movimentos, se queixando e alegando o seguinte: que não fazem, que não impactam o mundo, porque tem um aprisco diminuto, pequenino. Eles alegam que não podem fazer mais para Deus porque tem uma igreja pequenina, ou porque tem
ou talvez porque tem poucas pessoas que vão à sua célula. Há muitas pessoas, há muitos líderes, há muitos homens de Deus que alegam isso e terminam por não fazer nada. Teve um homem, se não me falha a memória, ele viveu em meados do século XVIII, chamado John Wesley, um pregador fervoroso do Evangelho, um homem de Deus que fez uma obra tremenda nessa terra. Certa vez ele disse, talvez também se queixando dessa dificuldade de encontrar ou de fazer discípulos, ele disse o seguinte: eu queria ter ao meu dispor como discípulos 300 homens, somente 300 estaria bom. Homens que não temessem a ninguém, senão a Deus. Homens que não odiassem a ninguém, senão o diabo. Homens que não desejassem nada mais além do reino. Certamente eu iria impactar o mundo. Certamente eu iria alcançar toda a humanidade através do Evangelho. Foi uma queixa também. Foi algo que ele disse porque ele percebia a necessidade de encontrar pessoas com esse caráter de discípulo, com essa disposição para se tornarem discípulos. Mas Jesus, ao contemplar a multidão de aproximadamente 5, 6 ou talvez 7 mil pessoas ao seu redor diariamente, ele disse: eu não preciso de muitos, eu não preciso de 300, eu quero separar apenas 12 homens. Eles vão fazer a minha obra, e essa obra vai perdurar por toda a eternidade, e as portas do inferno jamais prevalecerão. Amém. E depois desses dias, e depois desta escolha a dedo, ponderada, premeditada por ele, eu abro um parênteses aqui: ele não escolheu só pessoas boas, não. Tinha pessoas incrédulas, tinha pessoas ignorantes, tinha pessoas sanguíneas, impulsivas, tinha pessoas hesitantes, duvidosas. Eram pessoas difíceis de se trabalhar, difíceis de formar nela um discípulo. Mas ele aceitou esse desafio, e desses 12 apenas um, como ele mesmo disse, como já estava previsto, se perdeu, não pôde cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Mas através destes 11, mais um que foi acrescentado depois, eles impactaram a humanidade através do Evangelho. Eu deixo aqui essa mensagem de Deus aos nossos corações, aos corações das pessoas que foram convidadas por nós e que nos dão a honra de estarem conosco aqui. É bom ser discípulo, é bom ser discípulo, porém também é um pouco difícil, porque implica em amar pessoas, e amar não é fácil. Amar é um dom de Deus. Nós só podemos amar verdadeiramente se Deus estiver conosco, se Deus estiver em nós. Só para terminar, Sharon, o bispo citou essa frase aqui, e eu vou repetir: o porquê do discipulado, qual a importância, o significado do discipulado para a igreja, para a obra, para o reino, para nós. Um homem certa vez fez uma estatística, e ele chegou à seguinte conclusão: que se um evangelista ganhasse 100 homens por dia para Jesus, e alguém conseguisse discipular uma só pessoa por ano, ele passaria o evangelista em 9 anos, porque ele estaria discipulando, ensinando aquela pessoa também a fazer o mesmo com outros, e em 9 anos deixaria muito para trás o evangelista. É importante não a quantidade, mas a qualidade de discípulos. E eu acredito que todos nós aqui fomos formados com esse caráter, e devemos fazer jus a essa confiança que foi acreditada a nós. Eu agradeço a oportunidade e quero encerrar com uma salva de palmas para os formandos e para a liderança da nossa igreja.